O advogado criminalista Cacai deu entrevista com a Juru dizendo que o ex-presidente da República poderá pegar até 28 anos de cadeia caso seja condenado. Oferecimento, Quiz Time, Clívio Santos, para TV Mais Arapongas. Curta, se inscreva, comente embaixo e compartilhe. Dê a seu ponto de vista, a sua opinião referente à fala do advogado criminalista antes da mudança do regimento. Quer dizer, se nesse momento, claro, o ministro Supremo, ele é quase um deus, ele pode quase tudo, ele poderia dizer, embora eu tenha dito uma vez da tribuna do Supremo, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Mas se alguém levantasse para ir para o plenário, poderia ser votado isso. Mas daria ensejo a nulidade de todos os 400 e tantos que foram julgados anteriormente. Então, assim, o regimento hoje prevê, desde 2023, que os fatos e as denúncias apresentadas posterior a 2023 são julgadas na turma, primeira turma. Então, eu penso que segunda, ou no máximo terça-feira, os 5 ministros da primeira turma vão receber a denúncia e vão torná-los réus. Leila, querida. Cacai, nós temos aí pelo menos mais de 400 pessoas já julgadas. Eu queria que você faça um pouco das penas que foram estipuladas para essas pessoas, o que você acha, tecnicamente falando. E essa polêmica sobre a anistia. Né? Tivemos uma manifestação recentemente lá no Rio de Janeiro. E aí eu gostaria de ouvir um pouco da tua opinião com relação à anistia e o julgamento desses 400 presos. Leila, mais de 400. Uma das questões mais difíceis é você ver um julgamento onde tem penas de 17, 18 anos, 20 anos e tal. Eu, que sou abolicionista penal, sou contrário à pena de prisão, salvo em casos extremamente necessários, posso dizer que essas penas enormes assustam. Por exemplo, o cidadão é condenado por ter matado alguém em homicídio simples, 6 anos. Alguém tenta um golpe de Estado, que é tão grave quanto, sob alguns aspectos mais grave, porque seria sufocar uma sociedade inteira, e pena de 17 anos. Mas é impressionante como ninguém tem obrigação de ter formação jurídica. Sim. Eu sou advogado. No Brasil, todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Esses que foram condenados foram denunciados por 5 crimes. O que restava ao Supremo? Ou absolver, seria um absurdo. Nós tivemos uma tentativa evidente de golpe. As pessoas falam, mas não teve golpe. Não, se tivesse golpe eu não estava aqui. O crime é tentativa de golpe. Porque quem faz o golpe e ganha, conta a história, escreve a história. Então nós, democratas, teríamos dificuldade de viver num sistema ditatorial. Então a tentativa é o crime. Agora as penas, aí é uma tristeza, por quê? Porque as penas mínimas são muito altas. Eles foram condenados, Cajuru, a penas mínimas, só que em 5 crimes. Sim, 5. E aí você tem um concurso material e você soma as penas. Claro. Então é uma pena, na verdade. Sim. Você vê uma pessoa que está ali, às vezes sem maior importância nessa cadeia golpista, nessa estrutura da golpista, mas o Supremo tinha 2 opções, ou condenava ou absolvia. Absolver seria um absurdo, e condenando a pena mínima é 13, 14, 15 anos. Por exemplo, Bolsonaro, que é indiscutivelmente o líder, quem se beneficiaria mais com o golpe. Não tem saída, ele vai pegar 28 anos de cadeia. 28? Eu acho que 28. Caramba! Eu fiz um cálculo pela importância dele na estrutura, ele vai pegar 28 anos de cadeia. Porque não pode a tiazinha que estava lá, que participou, que tem que ser condenada e tal, pegar 17 anos e o líder pegar 17 anos. Ele vai superar Mandela e Martin Luther King. Mandela foi de 27. É uma tristeza, mas assim, é um fato. Ou você condenava, ou você absolvia. Condenando, tinha que condenar. Somando as penas mínimas, muda o Código Penal, tá uma sugestão. Não coloque pena mínima para os crimes, entendeu? Coloca assim, olha, você, no direito eleitoral... Os meus projetos é pena máxima. Muito esclarecedora a tua fala. Serviu para nós. É muito engraçado que o direito eleitoral, como os deputados e senadores têm interesse, tem uma série de crimes que não tem pena mínima. Sim, entendeu? Bota 0, por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que estava ali que deveria, por exemplo, foram apresentadas, e as pessoas não falam sobre isso, uma hipótese de você aderir a uma NPP para não ser processado. Por incrível que pareça, teve bolsonarista que foi preso dentro do Supremo Tribunal e não aceitou a NPP. Falou, não, eu quero ir para o processo. Condenado a 17 anos. Então a gente tem que ver o processo como um todo. Eu sei que a pena assusta realmente, mas esse é um fato jurídico técnico. Na questão da anistia,
eu gosto sempre de lembrar uma coisa para mim importante. O Lula ficou preso 580 dias. Eu vi várias manifestações dele, todas elas no seguinte sentido: eu vou provar minha inocência. Eu fico preso o tempo que for preciso, mas eu vou provar minha inocência. Esses que estão me acusando hoje vão ser responsabilizados. O CNJ, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar e que infelizmente o Congresso Nacional não entrou nessa luta. O CNJ, num trabalho específico, brilhante do corregedor Salomão, aprovou um processo julgado em plenário contra o voto do presidente Luiz Roberto Barroso, imputando o crime de peculato, corrupção e organização criminosa a Moro, Deltan e todo aquele grupo. E é o que o Lula falava. O Lula não falou em anistia nenhuma vez. O Bolsonaro está criando uma figura, desculpa, mas esdrúxula, que é uma anistia sem ter sido condenado. O Bolsonaro ainda não é réu, vai ser réu a partir de quarta-feira. Mas ele já está querendo uma anistia. Quer dizer, é o que o Lula fala, no meu ponto de vista, com muita propriedade. É um reconhecimento de culpa, de responsabilidade. Como é que você vai querer? Que toda essa ação é que ele já está militando em causa própria, que eu não tenho nenhuma dúvida. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com quem está preso? Não preocupado com nada, preocupa com ele e com a família dele. Claro. Então, assim, tudo isso é fazer um movimento que é legítimo. O Congresso tem legitimidade, evidentemente, para julgar os processos, projetos que chegarem lá. Claro que vão passar pelo crivo do Supremo. Então, assim, no meu ponto de vista, eu até fui contrário agora